O Internacional ficou no 1-1 aqui em Salvador e leva na bagagem de volta para Porto Alegre um ponto importante para a sequência da disputa da Libertadores da América. No vestiário colorado, Roger valorizou esse ponto conquistado, principalmente pela intransigência da equipe em aceitar a derrota que estava se desenhando. Roger falou sobre o plano tático feito pelo técnico adversário Rogério Ceni e o que ele fez para tentar vencer este duelo. Mas um tom diferente foi dado pelo treinador colorado nesta entrevista coletiva. Ele contestou algumas perguntas, inclusive a ideia de que o Inter teria jogado com 3 volantes, chegando a classificar Fernando como um meia. Ele também afirmou que os repórteres precisam aprender um pouco a respeito do posicionamento de Fernando, que atuou em vários momentos da partida como um zagueiro. Roger também falou a respeito da sequência do Inter na temporada e na Libertadores da América e qual o saldo que fica dos 2 últimos jogos que aconteceram fora de casa. A gente repercute a fala dos jogadores, o ponto valorizado dentro do vestiário e as situações clínicas da dupla de zaga do Inter que preocupou durante a partida. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 3 de abril de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. Obviamente, o mais importante foi o jogo. O Inter empatou pelo placar de 1-1 com a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova e com isso leva daqui de Salvador um ponto importante na bagagem para Porto Alegre na sequência da Copa Libertadores da América. Um ponto que deixa o Inter na segunda colocação, empatado com a equipe do Bahia e que agora foca nos 2 jogos em casa que tem contra Atlético Nacional de Medellín e também contra o Nacional do Uruguai. Tudo sobre a partida, o que o Inter fez de errado, o que deu certo no Internacional, no vídeo que eu gravei segundos depois do árbitro terminar o jogo. É só conferir aqui no canal, você vê quem jogou bem, quem jogou mal, os principais destaques desse empate colorado aqui em Salvador. Mas eu já quero repercutir o vestiário colorado depois deste ponto conquistado, depois deste empate. Principalmente porque a entrevista coletiva do técnico Roger Machado, ela teve um tom surpreendente, ela teve um tom um pouco diferente na Arena Fonte Nova, tá? O Roger, acima de tudo, explicou, obviamente, o contexto da partida, o que ele viu taticamente do jogo. Disse que o Bahia povoou o meio-campo, que o Inter, que o Bahia observou o que o Inter fez nos últimos jogos, contra o Flamengo, contra o Grêmio, optou por povoar o meio-campo com o Cauli na ponta direita, se unindo muitas vezes aos meias, junto com o Everton Ribeiro, junto com o G. Lucas, junto com o Caio Alexandre, e que dessa forma o Internacional sabia que precisava atacar muito pelos lados do campo e buscava através dos contragolpes rápidos ter suas chances de gol, inicialmente através também de uma marcação-pressão, que foi quando o Roger entendeu que o Inter esteve mais à vontade na partida. Mas segundo o Roger, o empate do Inter, e mais do que isso, a falta de volume do Inter em determinados momentos aconteceu por erros individuais, por erros em tomadas de decisão, alguma busca por profundidade de maneira acelerada, alguns passes que foram equivocados e que fizeram com que o Inter desperdiçasse oportunidades importantes de fazer gol, de construir, de criar um volume maior durante o jogo. E esse, na visão do Roger, foi o principal problema do Inter na partida. E isso que ele citou no vestiário, que em jogos como esses é necessário ser mais eficiente, é necessário ter uma eficácia maior. E que o Inter não teve este volume maior e, obviamente, o Roger reconheceu isso. O Bahia acabou crescendo em seu volume a partir disso, justamente em função destes erros individuais do Internacional. Ele disse que sabia que seria pressionado jogando na Arena Fonte Nova, trabalhou o time para isso e que sai com o empate, que é um bom resultado. Valorizou principalmente o fato do Inter ter uma intransigência com a derrota, uma dificuldade de aceitar a derrota e que mesmo perdendo o jogo conseguiu encontrar uma maneira de empatar, de fazer o gol, e isso foi muito valorizado pelo técnico Roger Machado, algo que ele já valoriza desse grupo desde o ano passado no Campeonato Brasileiro, em alguns resultados importantes que o Inter buscou nos minutos finais, tá? Além disso,
O Roger falou sobre os 2 jogos que ele teve fora de casa em estreia de Brasileirão e estreia de Libertadores, contra Flamengo e contra Bahia, 2 grandes times. E ele entendeu que o saldo é positivo com esses 2 empates, porque em jogos onde se sabia que o adversário teria bastante volume, o que o Inter pode fazer é controlar e ter oportunidades de ganhar o jogo. No entendimento do Roger, o Inter fez isso, faltou um pouco mais de eficiência em alguns momentos de tomadas de decisão na visão dele para ter uma sorte melhor, ter um aproveitamento melhor e até um placar mais favorável, o que acabou não acontecendo, mas o empate sai de bom tamanho nos 2 jogos no entendimento do treinador colorado, tá? E aí a gente vai para uma parte ou por uma característica ou por um elemento da entrevista do Roger que chamou a atenção. O Roger, ele estava reativo um pouco na entrevista coletiva perante a algumas argumentações. O Roger, ele estava, eu diria que até um pouco impaciente com algumas argumentações. E principalmente com a ideia das substituições dele. Ele tira aos 25 minutos do segundo tempo o Wesley, ponta, coloca o Thiago Maia, volante, e aí ele tira o Juninho, coloca o Rogel por uma questão de lesão. E ele foi perguntado pelo Jairo Vink, por exemplo, o que ele pensou ao colocar 3 volantes naquele momento da partida, 25 minutos do segundo tempo. E aí o Roger mostrou que não concordou e até contestou a pergunta. Mas a maneira como que o Roger contestou me chamou a atenção. O Roger pergunta para o Jairo, quem são os 3 volantes que eu coloquei? E o Jairo enumera. Ronaldo, Thiago Maia e Fernando. E o Roger simplesmente solta um. Não, nós não concordamos aqui que o Fernando atua como um meia, muitas vezes. Ele tentou classificar o Fernando como um meia naquele momento da partida. O que eu não consigo concordar. Acho que pouca gente vai concordar com a ideia de que o Fernando é um meia e não um volante. Mas ele quis contestar, e ele fez isso ao longo da entrevista, a ideia de que ele tentou recuar o time nas alterações e no momento que ele acabou levando o gol. O Roger a todo momento tentou refutar esta tese na entrevista coletiva, contestando. Segundo ele colocou esses jogadores, e aí há uma explicação mais clara de por que ele colocou 3 volantes, por mais que ele não admita que tenha colocado 3 volantes, mas ele disse que colocou esses jogadores para montar um tripé atrás, e isso de fato foi feito, com o Vitão Fernando, um zagueiro, não um meia, e o Juninho, ou melhor, o Rogel. Aí o Rogel pela esquerda, o Vitão pela esquerda, o Rogel pela direita e o Fernando pelo meio. Para liberar os laterais. Para liberar o Bernabei de um lado, para liberar o Aguirre de outro, com Thiago Maia e Ronaldo jogando por dentro. E dessa forma que sai o gol. Cruzamento, um passe do Fernando para o Bernabei, o Fernando construindo lá de trás, um passe dele. De fato, o Fernando ele se adianta um pouco em relação à linha de zagueiros. Ele teve essa liberdade. O Fernando é quase um líbero às antigas. Ele aciona o Bernabei faz o cruzamento, a bola passa na área. O Aguirre pega esse cruzamento, domina, chuta e no rebote o Valência faz. Então essa foi a explicação do Roger. Ele colocou o Thiago Maia na vaga do Wesley para liberar os laterais. Liberar o Bernabei pelo lado esquerdo solto, o Aguirre pelo lado direito solto. Essa foi a visão do Roger, mas ele não gostou da argumentação, da ideia de dizer que ele colocou 3 volantes na equipe naquele momento e até ficou um pouco incomodado, demonstrou em relação a isso, tá? Eu, na sequência, perguntei sobre o posicionamento do Fernando. E eu vou gravar um vídeo mais pra frente a respeito disso, tá? Porque vem me chamando a atenção. O Fernando, contra o Bahia, atuou como um zagueiro. O Inter jogou com uma linha de 5 atrás e o Roger, em vários momentos da entrevista, citou esta linha de 5. E o Roger deu uma longa explicação de por que ele utiliza o Fernando nessa linha de 5, em quais circunstâncias ele utiliza o Fernando nessa linha de 5, uma resposta muito interessante. Mas aí no final ele solta uma frase que já traz um pouco de pimenta no ouvido, que é aguardem, se acostumem a ver o Fernando jogando nesta função, nesta posição, e é importante, não, ele falou assim, se acostumem e aproveitem para aprender um pouco mais. E aí ele fala diretamente para a imprensa, né? Dando um tom de que também, e obviamente ele não falou isso diretamente, mas a gente sabe, ele estava um pouco incomodado, ele estava largando algumas charadinhas, algumas pimentinhas de volta para a imprensa. E com um incômodo,
o Roger Machado, um tom um pouco diferente na entrevista coletiva, dizendo que ia ensinar ou que os repórteres precisavam aprender ao falar sobre o posicionamento do Fernando. Eu vou gravar um vídeo, tá? Sobre o que o Roger falou sobre o posicionamento do Fernando, porque é bem interessante mesmo a gente saber por que ele utiliza o Fernando nessa função, em quais circunstâncias, o que ele enxerga que o Fernando pode entregar ali ao fazer um vídeo sobre isso nos próximos dias, tá? Avançando na pauta, e aí já passando na entrevista coletiva do técnico Roger Machado, os jogadores passaram na zona mista e a gente teve Antony, Aguirre e Ronaldo conversando na zona mista e valorizando muito o empate, tá? Todos eles valorizaram um ponto conquistado na Arena Fonte Nova, pelo adversário ser difícil, por ser uma estreia na casa do adversário. Se entende que foi um resultado positivo, sim, esse ponto conquistado na Arena Fonte Nova. E existiram preocupações com a dupla de zaga do Internacional. Existiu preocupação com a dupla de zaga do Inter, Vitão e Juninho, que saíram com dores. O Vitão saiu com dores no tornozelo ao final da partida e o Juninho com dores no adutor, tanto que foi substituído pelo Rogel. O Vitão saiu mancando, passou e conversou com a gente na zona mista. Disse que tá bem, que foi uma pancada no tornozelo, o jogador do Bahia caiu em cima do tornozelo dele, mas que ele tá bem, não vai nem fazer exame, porque é só doeu da pancada na hora, amanhã ele já deve treinar, ou na representação ele já deve treinar e não é um problema para domingo contra o Cruzeiro. O Juninho, da mesma forma. O Juninho ele sentiu dor no adutor da coxa, mas na zona mista mesmo, ao ser perguntado, ele disse, não é problema nenhum, vou jogar domingo, estou à disposição, foi só uma dorzinha mesmo, o Roger me tirou para me preservar, o Juninho está voltando a jogar agora, né, estreando com a camisa do Internacional, já vem da sequência do seu segundo jogo, acabou sentindo um pouquinho, o Roger o tirou para preservar, mas ele deve ser uma presença importante no jogo de no jogo de domingo. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Gravei o resultado na Arena Fonte Nova, Bahia 1, Internacional também 1. Não só eu e o Matheus Dávila. A liderança das coroas ainda é minha e cada vez mais minha. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!